Quem já sentiu a presença de Deus aqui? Ele está na casa, Ele é real. Ele veio falar ao nosso coração nessa noite. Eu quero que você abra a palavra, livro de Juízes, capítulo de número 6. É noite de sinais, é noite de manifestações da graça de Deus. Não tenha medo de acessar um lugar novo no Senhor, porque Ele tem tesouros escondidos para revelar quem busca Ele. E eu sei que nessa noite Deus vai sacudir a nossa alma, o nosso coração. O Senhor falava ao meu coração que existem pessoas que estão aqui, que precisam de palavras de afirmação. Pessoas que vieram aqui nessa noite, que precisam de confirmações da parte do Senhor. E Ele é aquele que te vê como homem nenhum pode te ver. Você que entrou aqui nessa noite, não é evangélico ainda, o Senhor, Ele tem um propósito na tua vida, tem um plano grande, e o desejo dEle é que você possa se render à vontade dEle. Então eu quero que você abra aí Juízes capítulo 6, verso de número 11, ao verso de número 16. Juízes capítulo 6, verso 11. Oh Deus, nós sentimos a Tua graça aqui nessa casa, Senhor. A Bíblia diz assim, queridos: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. Seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. E Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas, como se eles fossem um só homem. Coloque a tua mão no teu coração e diga comigo nessa noite: Senhor, o meu coração é uma terra fértil para ouvir a Tua voz. Quebra dentro de mim tudo aquilo que foi personalizado e criado contrária à imagem que o Senhor projetou para a minha vida. Eu sou forte, eu estou com o Senhor, e o Senhor não me abandona em nenhum momento. Me faz enxergar mais uma vez que o Senhor será comigo em mais esse tempo da minha vida, porque o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero que você olhe para alguém e diga para ele ou para ela assim: logo eu, apenas um pão de cevada. Logo eu, apenas um pão de cevada. Deus, Ele falava comigo essa palavra, irmãos. E a nossa vida, ela é cíclica. Hoje a gente está lá em cima, amanhã a gente pode estar lá embaixo. Hoje a gente pode estar experimentando um momento de um grande palácio. Amanhã a gente pode aparecer e amanhecer num deserto. A nossa caminhada tem muitas surpresas e muitos altos e baixos. E quando o Senhor falava comigo com essa palavra, a primeira coisa que Deus dizia ao meu coração era que os nossos sentimentos não podem ser regidos pelas circunstâncias da nossa vida. Eu não sou feliz só quando tudo está bem.
eu não sou crente só quando as coisas dão certo, porque não é a alma da gente que precisa reger a nossa vida. A minha vida e a sua vida está regida por uma expectativa e uma esperança maior, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Independente da luta, da circunstância, do dia mau, o Senhor, Ele é na nossa vida. Muitas vezes a gente diz isso para o outro, e a gente diz: Deus é contigo, varão. Deus é contigo, varoa. Mas nessa noite eu quero que você coloque a mão no teu coração e diga: Deus é comigo. Eu tenho certeza que Deus, Ele é comigo. Por muitas vezes na nossa caminhada, a gente vai perceber que tem gente que só sabe viver no palácio, e outras só sabem aproveitar em momentos de deserto para buscar a Deus. Mas eu aprendi que a nossa caminhada transita entre desertos e palácios. E eu aprendo com a palavra que muita gente ainda não está preparada de sair do palácio para ir para o deserto. E alguns também não estão prontos de sair do deserto para o palácio. Se a mentalidade não mudar, não adianta Deus nos acessar em novos lugares. Então uma coisa eu te digo nessa noite: se você está vivendo um grande deserto, Deus pode te levar para um grande palácio. E se você está vivendo um tempo de grande palácio, o Senhor também pode te conduzir a um tempo de sequidão e de aridez. Uma coisa que eu aprendo na Bíblia é que a gente deve aprender a viver cada estação da nossa vida com sabedoria. E quando Deus falava comigo sobre Juízes, capítulo de número 6, a Bíblia diz que depois da morte de Josué, o povo se afasta de Deus. A apostasia e a idolatria tomou conta do coração de Israel. O povo que era forte, o povo que era vencedor, agora estava escondido, acuado entre situações de cova e de esconderijos. Durante 7 anos, a Bíblia vai dizer que os midianitas assolaram Israel. E coisa difícil é você semear uma coisa e não ver o resultado dessa colheita. Coisa difícil é você se esforçar, é você pedir e não ver o resultado vir à tona. A Bíblia diz que a grande estratégia daqueles dias era que os midianitas esperavam Israel suar, se esforçar, trabalhar, e depois que tudo estava pronto, eles entravam, eles saqueavam tudo, eles roubavam todos os frutos da terra para empobrecer a Israel. Era um tempo de calamidade, irmãos. Era um tempo de dor profunda. Aonde se passava havia gente chorando. Os celeiros não estavam mais fartos, a despensa não estava como antes. E como é que Deus pode dizer que vai fazer algo novo num tempo de tanta dificuldade? A Bíblia diz que durante 7 anos o povo estava extremamente triste e assolado. Mas no meio desse cenário, eles se lembram que existe um Deus, começam a orar e pedir socorro, e começam a dizer: Senhor, nós cremos num Deus que já fez muita coisa no passado, nós cremos num Deus que já mudou a nossa vida antes. O tempo não está bom, não está favorável, mas eu acredito que o Senhor pode fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que enquanto eles buscavam socorro ao Senhor, Deus começa com a primeira manifestação. Eu não sei se você se preparou para o culto dessa noite, eu não sei se você sentou aqui só como se fosse mais um domingo, mas o Senhor dizia ao meu coração: é noite de manifestação da minha presença, e Deus vai trazer sinais sobre vidas de pessoas aqui. O povo clama, Deus envia um profeta. Deus não falava com o povo como antes, e agora Deus envia um profeta e vai dizer tudo o que aquele povo estava passando. E a ordem era uma só: vocês estão assolados porque se desviaram de mim, me abandonaram, preferiram outras coisas do que a minha presença. Esse é o motivo, Israel, de Midian tomar força sobre vocês. Enquanto o povo clamava, chorava e pedia socorro, a Bíblia diz que os midianitas se multiplicavam, irmãos, como a areia da praia, como um exército de nuvens de gafanhoto. Como é que um povo tão
forte como Israel esperou chegar nesse ponto de uma terrível calamidade para ver uma nova manifestação. Mas a Bíblia diz que quando o profeta veio explicando tudo o que estava acontecendo, lá vai um homem desacreditado dentro de um quarto fechado, pegou o que sobrava da colheita, começou a malhar o trigo num lugar de pisar uvas, um lugar totalmente improvável, quem sabe chutando aquele trigo, desacreditado, infeliz, sem saber quando a sorte dele ia mudar, sem saber o que Deus poderia fazer com ele. Mas a minha Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu, sentou debaixo de um carvalho e começou a observar Gideão malhando trigo no lagar. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para a sua vida. Deus está te vendo e Ele te acha mesmo estando escondido. Parecia que ninguém enxergava Gideão, mas o Senhor falava comigo: o céu sabe de endereços que o inferno desconhece. Gideão não tinha WhatsApp, não tinha celular com localização naquela época. Ninguém sabia onde Gideão estava, mas o céu sempre dá um jeito de nos achar, irmãos. Ele sabe sempre onde nos encontrar. E a Bíblia diz que quando o anjo do Senhor, como uma manifestação de Deus ali, vai sentar debaixo do carvalho, a Bíblia diz que a primeira palavra que é lançada é: Deus é contigo, homem valoroso. A gente aqui dá glória, a gente aqui dá aleluia, mas Gideão ficou chateado, irmãos. Eu vim pregar nessa noite para algumas pessoas que estão cansadas de ouvir palavras que não se cumprem. Eu vim pregar nessa noite para pessoas que talvez estão vivendo um domingo difícil. Eu vim pregar nessa noite para pessoas que há muito tempo têm visto que Deus tem feito muita coisa, mas parece que isso ainda não chegou na sua vida. E o céu já chegou dizendo: Deus é contigo, homem valoroso. Qualquer um de nós choraríamos, levantaríamos, quem sabe, uma das mãos e diríamos: eu sei. E por que é que está acontecendo isso? Mas Gideão vai dizer, queridos, que enquanto a palavra de Deus está sendo liberada, ele começa a questionar: se Deus é na minha vida, por que está acontecendo tudo isso? Se Deus é conosco, onde estão as maravilhas do passado? Se Deus é na minha casa, por que a gente semeia e não colhe? Eu preciso lhe dizer uma palavra: um encontro com o céu muda a nossa história para sempre. Não era para eu ser pregadora, não era para você ter o dom que você carrega, mas um dia o anjo do Senhor apareceu debaixo de um carvalho, nos olhou nos olhos e disse: Deus é contigo, homem. Deus é contigo, mulher. Deus é com a sua casa. Deus é com a sua família. Alguém pode parar e olhar e dizer: mas não vale nada. Mas quando o céu escolhe, ponto final, está escolhido, irmãos. Não tem como fugir daquilo que Deus fala. Um encontro com o céu muda a nossa vida para sempre. Cadê as pessoas que foram transformadas a partir de um encontro? Como diz a música, a gente era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, mas o Senhor nos deu um banho precioso. Eu amo a palavra de Deus, porque o anjo do Senhor vai fazer uma visita a Gideão no carvalho de Ofra. Ele está escondido e parece que ele escolheu o pior lugar para fazer aquilo que precisava. O Senhor dizia ao meu coração: é tempo da gente voltar a acreditar em lugares improváveis. Todo mundo ia para a eira, todo mundo pegava o trigo e ia para um lugar aberto. Todo mundo naquela época colocava o seu coração em exposição. E eu posso lhe dizer uma coisa: a gente vive na geração de mais exposição que já aconteceu na face da terra. Mas eu lhe digo uma coisa: existem coisas que, para serem protegidas, precisam estar escondidas. Eu posso lhe dizer uma coisa: o Instagram é bom, a rede social é bom, o WhatsApp é bom, mas tem hora que, para proteger a colheita, a gente tem que malhar trigo no lagar. Nem sempre é para a gente ir para o campo aberto, nem sempre é para abrir o espaço na eira, porque quando o povo de Israel ia malhar o trigo ali na eira, o vento soprava. Os midianitas perceberam
percebiam que havia uma colheita pela frente. E a Bíblia diz, irmãos, que Gideão agora vai ter uma estratégia, porque ele evitava os lugares abertos. Cuidado com os lugares abertos. Cuidado com os lugares que parecem trazer colheita, mas que vai levar embora aquilo que você semeou. Uma coisa que eu aprendi: a terra está cheia de midianitas. Eu nunca vi pessoas quererem roubar coisas que estão em andamento. As pessoas gostam de coisas prontas. Os midianitas não saqueavam as sementes, os midianitas saqueavam o trigo. Eles saqueavam o alimento. Há nesses últimos dias uma investida no mundo espiritual em muitos lugares. Satanás tentando roubar o trigo das igrejas. O que é trigo? É alimento, é palavra, é manifestação divina. Satanás tem tentado nesses últimos dias substituir o trigo pela palha do trigo, mas o sangue de Jesus tem poder, e Ele está dizendo nessa noite: eu conto com homens que vão guardar o trigo num lugar escondido. Eu não sei o que você tem, se você tem adoração, se você tem louvor, se você tem um dom espiritual, se você carrega algo de Deus, mas o Senhor está dizendo: esconda e evite os lugares abertos. Satanás está de olho na gente, irmão. A Bíblia diz que mesmo Gideão escondido e com medo, o olhar de Deus para ele não era esse. Como você se enxerga? Como que você se vê? Eu não sei você, mas muitas vezes eu disse isso ao Senhor: Deus, eu não me escolheria. Porque a gente acha que a gente nunca está à altura daquilo que Deus precisa. Porque a gente acha que sempre vai ter alguém muito melhor do que nós. E Gideão, quando o Senhor apresenta para ele, ele está dizendo: eu estou acreditando em alguém que é improvável. Ainda lembra da frase que eu te disse no início? Logo eu um pão de cevada. Você vai entender. A Bíblia diz que quando Deus vai afirmar a Gideão, Ele vai olhar além da realidade, e Ele vai dizer: você é um homem valoroso. Sabe uma coisa que eu aprendi? Quem vive sequências de dificuldades muitas vezes se assusta quando chega o tempo bom. Quem vive sequências de lutas muitas vezes não acredita quando Deus está virando a página. Era Deus dizendo: Gideão, eu sou com você, eu vou dar a vitória. Mas ele olhava de um lado, tinha midianita, olhava para frente, tinha midianita, tinha exército cercado de todo lado, e quando ele olhou não tinha ninguém por ele. Como pode, irmãos, Deus dar a vitória a um homem improvável? Como pode Deus mudar a história de alguém? Existia uma guerra interna na mente de Gideão, e ele era constantemente abalado por palavras. Ele olhava para o clã, ele olhava para a base familiar dele, e ele dizia: Deus, nenhum parente mais distante pode fazer algo por mim. Como é que o Senhor está dizendo que eu sou valoroso e que o Senhor ainda está comigo? A Bíblia vai dizer que exatamente quando Deus fala conosco, muitas vezes na nossa vida a gente vai tentar distorcer. Parece quando a gente faz exame de vista, já viu? A gente sai com a pupila dilatada, a gente não consegue enxergar perfeita a realidade, a gente só consegue ver o cenário um pouco embaçado e ofuscado. Mas nessa noite o Senhor traz pessoas aqui para clarear coisas, e está dizendo para você: tira os olhos da eira, tira os olhos do lagar, tira os olhos de baixo, tira os olhos da colheita, olha para quem está sentado diante de você. Irmã, eu cheguei nesse culto tão atribulado, com a mente tão angustiada, mas o Senhor está dizendo: está aqui alguém que é muito maior do que aquilo que aconteceu com Gideão, e ele está de pé aqui nessa casa nessa noite, querido. Você precisa acreditar naquilo que Deus te diz. Gideão só queria mudar de vida, e Deus disse para ele: tu vai libertar Israel. É como se ele estivesse dizendo: oh Deus, qual a parte o Senhor não está entendendo, que eu só quero que o Senhor resolva a minha história. Não, Gideão, você vai livrar Israel da mão dos midianitas como se fossem um só homem. E é tão poderoso isso, porque quando a gente ouve alguma palavra de Deus, a gente se anima.
Se um profeta é usado para falar contigo, muitas vezes aquilo traz coragem. Mas sabe, muitas vezes na nossa vida, a gente chega em alguns cenários que parece que isso não tem mais efeito. E Gideão estava olhando para os 7 anos que passou de dificuldade. Parece que eu vejo como se visse Abraão, irmãos. Quando Deus fala conosco é bom demais, sim ou não? Mas Deus está se apresentando a Abraão e vai dizer para ele: Abraão, eu sou o teu escudo e eu sou o teu galardão. Aí Abraão olha para ele e diz: mas aqui em casa ainda está sem filho, viu? Essa conversa do Senhor está muito bonita na minha tradução. Mas vou lhe dizer uma coisa, Deus. A única coisa que sobrou na minha casa foi um herdeiro, e nem é meu herdeiro, é Eliezer. Por quê? Porque Abraão tinha uma visão curta, uma visão de tenda. Ele olhava para dentro, via uma pobre de uma mulher velhinha do lado direito, que não podia gerar filho. Olhava para trás, tinha um servo, e Deus com uma promessa, ele pedindo para ser pai, Deus dizendo: vai ser pai de muitas nações. E ele estava dizendo: Deus, eu só preciso de um filho. Mas Deus, ele é extremamente engraçado, irmãos. E aí você vai precisar concordar comigo. Quem aqui já orou por providência passando necessidade? Levanta a mão. Deus abençoou a vida de alguém e tu permaneceu na mesma luta. Alguém? Quem aqui Deus já mandou orar por cura e você estava doente? Deus olha para Abraão e diz para ele: Abraão, eu feri a casa de Abimeleque, e ninguém na casa de Abimeleque está gerando. Mulher nenhuma vai gerar, e você vai ser o profeta que vai orar, Abraão, e eu vou abrir a madre de todas as mulheres. Eu imagino o presbítero Alex, Abraão olhando e dizendo: que brincadeira é essa? Eu te pedi um filho, o Senhor não me deu filho, ainda manda eu orar pelos outros para melhorar a história. A Bíblia diz, queridos, que a casa de Abimeleque, todas as mulheres voltaram a gerar. E quando Abraão olhou para a mulher dele, que era Sara, estava no mesmo cenário. Por que, missionária? Que Deus faz isso conosco para aumentar a nossa fé. Toda vez que Ele bota a gente para orar por alguém que está passando a mesma situação, Ele está trazendo o testemunho para mais perto. Está dizendo: aconteceu na casa de Abimeleque, a próxima será a sua casa. O capítulo seguinte, a Bíblia diz que Deus visitou a Sara como tinha dito, porque ele acreditou naquilo que Deus tinha falado. Só que Gideão não acreditou a princípio, irmãos. Ele começou a colocar alguns argumentos e algumas desculpas. Eu sou o menor, Deus. Minha família é a pior. Você já viu gente que tem complexo de inferioridade? Ele anda com a cabeça baixa. Ele não consegue entender o lugar dele em Deus. Ele acha que sempre vai ter alguém superior. Deus te trouxe aqui para te curar disso nessa noite. Gideão achava que ele era o pior dos piores, e o céu olhava para ele e estava vendo uma força nele que nem mesmo ele enxergava. Só que aí Gideão foi ousado, e nessa noite é isso que eu preciso falar com você. Ele disse: se o Senhor é comigo, eu quero um sinal. Se o Senhor vai me dar a vitória, então me dê um sinal. Deus já tinha mandado um profeta e agora Ele está pedindo um novo sinal, irmãos. A Bíblia diz que tem um sacrifício. Olha que ousadia de Gideão. Gideão diz: o Senhor está falando tudo isso, né? Me espera ir lá em casa, preparar uma comida, colocar no altar do sacrifício. E se o Senhor receber, eu sei que realmente é o Senhor falando comigo. Ele faz o céu esperar. Ele vai em casa, ele prepara um pão com 10 quilos de trigo. Em um tempo de escassez. Cutuca alguém e diga para ele assim: está entendendo que tem que liberar mesmo no tempo da dor? O trigo era caro e era escasso. Ele olhou o que tinha em casa e ele disse: eu vou entregar uma oferta, mas não é uma oferta qualquer. Eu vou entregar algo excelente. A Bíblia diz que ele vai entregar, irmãos, um pão de trigo. Ele vai melar no caldo
caldo, ele vai fazer um cozido ali, ele vai apresentar diante do anjo do Senhor, e ele estava esperando. A Bíblia diz que quando ele traz a oferta, o céu começa a organizar, porque não é tudo que a gente entrega que Deus recebe do jeito que a gente entrega. Quando a Bíblia diz que ele dá, o anjo do Senhor diz para ele: coloca o pão desse lado, agora molha com o caldo que você teve. A Bíblia diz que um bordão é tocado no caldo e no pão, e a manifestação de Deus, fogo de Deus desce do alto, recebe o sacrifício, e Gideão entende que era verdade aquilo que Deus falava. Talvez você não está vivendo muitas coisas porque você não está liberando o trigo que está dentro de casa. Talvez tem coisas na sua vida que estão retidas. Talvez você economiza o seu glória quando vem para a igreja. Isso é trigo retido. Deus está dizendo: libera. Talvez você veio para aqui nessa noite e há muito tempo você não sente a presença de Deus, porque você tem medo de quem está do lado e está do outro, com medo de aparecer com careta na live. Irmãos, quando Deus está na casa, a gente esquece escova de cabelo, a gente esquece maquiagem. Eu quero é sentir Ele tocando com bordão e recebendo a oferta que eu entrego na adolescência, que eu entrego no altar. Gideão vê isso e ele diz: eu vou morrer porque eu vi o anjo do Senhor. Oh, meu Deus do céu. Ele não fica satisfeito. Ele olha e diz: tenho dúvida ainda que é o Senhor falando comigo. Tem alguém teimoso aqui também ou só eu? Oh, Jesus. Quantas provas Deus vai ter que nos dar para dizer que é conosco, irmãos? A Bíblia vai dizer que ele vai pedir mais um sinal a Deus. Ele vê o fogo queimar, ele vê o anjo do Senhor, mas a Bíblia diz que ele vai querer um novo sinal. Mas antes do novo sinal, Deus olha para ele e diz: Gideão, você acha que foi suficiente me entregar o trigo? Mexeu aí, né? Entregar o trigo e entregar o caldo. Você acha que isso era o que havia de excelente? Eu quero o segundo boi da casa do teu pai. Eu quero o segundo boi da casa do teu pai. Eu imagino Gideão olhando e dizendo: Deus, o boi não é meu. Deus, isso é difícil. Por quê? Porque Gideão entregou os 10 quilos de trigo, mas havia algo ainda dentro de casa. Ainda havia uma fonte de confiança, ainda existia uma fonte de dependência. Eu imagino ele dizendo: eu entrego trigo, mas não entrego boi. Eu entrego trigo, mas se faltar, eu ainda tenho boi. Historiadores vão acreditar que quase 1000 quilos pesava aquele boi, irmão, de Gideão. Quem gosta de churrasco aqui? Meu Deus do céu, dava para fazer um churrasco. Deus olhou e disse: eu quero boi. Na minha tradução particular, Deus queria um churrasco. Ele disse: Gideão, eu sei que foi fácil para você entregar o trigo, mas eu quero o boi. Prove para mim, Gideão, porque a oferta que tu me entregou foi você que quis dar, mas agora sou eu que estou te pedindo uma oferta. E eu quero lhe dizer nessa noite, talvez você está aqui, você já entregou trigo, você já entregou tudo da sua vida, mas ainda existe uma fonte de dependência atrás. É noite de Deus dizer para você: entrega tudo, joga o segundo boi no altar e diga: Senhor, eu não quero nada na minha casa que não dependa do Senhor. É noite de sacrifício, irmão. Para ver a glória de Deus, a gente precisa entregar o segundo boi. Para ver mais manifestação, a gente precisa entregar o segundo boi. Muitas vezes a gente não quer entregar. Você diz: eu venho para a igreja, mas ainda tem um boi amarrado dentro de casa. Você diz: eu estou visitando, mas ainda existe um boi dentro de casa. Eu não vou dar nome a esse boi não, porque o Espírito Santo sabe com quem fala, e porque fala aquilo que fala. Você sabe o boi que você está preso. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: eu já recebi a primeira oferta, mas eu estou esperando o segundo boi. Gideão entrega. Ele mata o boi do seu próprio pai e entrega no altar. Aí ele diz: tenho dúvida de novo, Deus. Chega da raiva de ler esse texto, irmãos, na postura de Gideão.
Eu quero de novo. Deus, vamos fazer o seguinte: se o Senhor é bom mesmo, eu vou fazer uma prova com o Senhor. Estou botando aqui, ó, um novelo de lã. Está aqui no chão. Se o Senhor é bom, molha esse novelo e não molha nada ao redor. E eu saberei que é o Senhor falando comigo. Eu imagino Deus olhando e falando: só isso, Gideão, que tu quer? Simples. No outro dia, a Bíblia diz, irmãos, eu imagino ele, quem sabe até descalço, pisando, e tudo estava seco, mas quando ele pega e torce o novelo de lã, caiu água, porque Deus manifestou sinal no novelo de lã. Irmã, Deus é Deus que ainda se manifesta com detalhes. Ele é esse Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite e você não precisa de algo grande. O Senhor está dizendo para você: se necessário, eu trabalho com detalhes, para que você saiba que eu sou Deus, que quando eu quero eu deixo a terra seca e o novelo de lã encharcado. Gideão olhou e disse: foi fácil, agora eu quero que o Senhor faça ao contrário. Deixa seco ele e só molha ao redor. Eu só consigo enxergar esse milagre através da chuva, irmãos. A minha pergunta é a seguinte: como pode chover num círculo e não chover no meio? Se a gente sai aqui na rua, a gente vê que molha prédio, molha cabelo, molha o nosso corpo todo. Como pode chover e não chover no lugar? Eu só vejo uma coisa: a mão de Deus protegendo um lugar aparente e dizendo: chuva, cai em qualquer lugar, mas não cai aqui não, porque tem um homem ainda que não está acreditando. Sabe o que Deus está falando? Eu me manifesto no detalhe pequeno e também me manifesto no detalhe grande. Eu não sei aquilo que você precisa de Deus aqui nessa noite, mas Ele está dizendo: espere grandes coisas de Deus, porque Ele é Deus que age no pequeno e no grande. Ele é aquele que age nas duas coisas. Gideão ouve tudo isso. Já estava na hora de ir para a batalha, irmãos. Mesmo assim ele duvidou. Quando Deus percebe que ainda existe dúvida no coração de Gideão, Deus olhou para ele e diz: inclusive, tem muita gente que está com você nesse exército. Vou começar a selecionar. 22 mil Deus manda para casa. Fica 10 mil. Deus começa a filtrar o exército que anda com Gideão. Daqui a pouco Deus coloca o exército em mais uma prova. Só sobra 300 homens e Deus vai dizer: é com esse povo que tu vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Eu imagino Gideão olhando e dizendo: tudo bem que eu já vivi muitos encontros com o Senhor, mas está difícil ir com isso aqui. Aí Deus olhou para ele e disse: Gideão, eu vou te dar só um último sinal aqui. Pega o menino que tu quiser aí, Gideão. A Bíblia diz, queridos, que ele toma um moço e ele vai descer ao arraial dos midianitas. O nome do moço era chamado de Purá. E ele vai descer até os postos de combate, diz a Bíblia. Perto onde o inimigo trabalhava, Gideão está descendo, cheio de dúvidas, com abalo de convicções na sua alma. E a Bíblia diz que um homem vai descer com ele. Quando ele desce lá, um homem está contando para o outro o sonho que teve na noite anterior. E o sonho é o seguinte: deixa eu te contar, rapaz. Um midianita conversando com o outro. Eu sonhei essa noite que um bolo grande, um pão grande de cevada entrava dentro do arraial, rolava sobre os midianitas, derrubava a tenda, virava ela pelo avesso e ainda arrasava tudo. Aí o outro, que era midianita e nunca conheceu a Deus, diz: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás. O Deus de Israel está pelejando por eles. Gideão chega na hora de ouvir o sonho, ajoelha e começa a dizer: Deus é conosco e Ele entregará os midianitas na nossa mão. A igreja do Senhor, você não está entendendo o que Deus está falando aqui. Deus fez midianita sonhar com a vitória de Gideão. Deus fez quem não era de Israel interpretar um sonho profético. Ele poderia ter descido a qualquer hora, mas ele desceu na hora de ouvir a palavra. Seja profeta de Deus na vida de alguém, diga assim: se Deus quiser, Ele bota a midianita para sonhar, só para confirmar aquilo que Ele tem na sua vida.
logo eu um pão de cevada. Um pão de cevada rolaria dentro da tenda dos midianitas. Aquilo trouxe ânimo, irmãos. Eu preciso lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz que quando o sonho veio, Gideão tomou aquele fôlego, aquele ânimo e disse: vamos, pode ser pouco o povo, a gente não tem provisão suficiente, a gente não tem força suficiente, mas a gente tem várias e várias manifestações de Deus dizendo que é na nossa vida. A Bíblia diz que Ele vai, mas eu preciso interpretar o sonho aqui. A Bíblia diz que o pão de cevada rola no arraial dos midianitas. Quem aqui já viu pão rolar sem uma mão, irmãos? Pão não rola. Pão fica parado, a não ser que alguém faça isso com o pão. Era Deus dizendo: você estava parado, eu te vi dentro de um lagar escondido. Te enxerguei como um pão de cevada, porque não era nem um pão de trigo. Por que de cevada? Porque cevada era algo pobre. Por que de cevada? Porque cevada não tinha valor. Aí o Senhor está dizendo: eu pego um pão de cevada, coloco a minha mão e faço ele rolar. Eu pego um pão de cevada, eu pego aquilo que ninguém quer, eu pego aquilo que ninguém gosta, eu pego aquilo que ninguém dá valor, boto na minha presença e diz: tem uma tenda ali, vai Gideão, vai Gideão. A Bíblia diz que aquele pão vai rolar, irmãos, e à medida que aquele pão vai rolar, Gideão passa a espada em todos os exércitos midianitas. Vem 300 com tocha, com cântaro, com fogo. A gente sabe até porque é motivo de canção. A Bíblia diz que eles continuam, mesmo cansados, continuam perseguindo. Os chefes vão partindo, e aí Gideão olha e diz assim: não pode ficar ninguém para trás. Chega em um determinado acampamento e pede provisão aos homens. Os homens disseram: nós não vamos te dar pão de trigo. Não dão nada a ele. Você vai entender que tem vitórias que é a mão de Deus que faz. E se ele botou o pão de cevada para rolar, ele sabe como cumprir quando parar a hora certa. Não deram provisão a Gideão. Gideão mesmo assim partiu, matou os líderes, os chefes daquele povo. E a Bíblia diz que esse é o grande problema. Quando a vitória veio na vida de Gideão, se acabasse aqui, para mim estava maravilhosa a história dele. A história de alguém que não era nada, apenas um pão de cevada, e que Deus fez uma obra grande. Mas a história dele terminou com um final triste. A Bíblia diz que quando ele percebe que os midianitas estão no chão, irmãos, ele começa a pedir todo o ouro que foi repartido na batalha. Jogam numa capa e ele constrói um éfode de ouro. Era uma capa sacerdotal. E sabe o que aconteceu? Ele traz o povo de Israel para adorar a esse objeto. O homem que não era nada, que foi desacreditado e que Deus tinha dado vitória, agora se esqueceu que antes ele era apenas um pão de cevada. E a minha pergunta para você é o seguinte: eu não tenho dúvida que Deus vai fazer, eu não tenho dúvida que Deus vai te abençoar, mas quem é você depois da vitória? Quem é você depois de ver midianita no chão? Será que você é aquele que levanta um éfode de ouro e vai dizer: sou eu, viu? Agora eu sou bom, agora eu posso. Aquilo virou um objeto de adoração. O juiz de Israel perdeu o juízo totalmente. E a Bíblia diz, queridos, que ele agora começa a se prostituir com idolatria, trazendo Israel todo para adorar aquele objeto. Nessa noite, o Senhor está falando ao meu e ao teu coração: Deus vai te dar muitas vitórias, mas nunca se esqueça que tu é apenas e eu sou apenas um pão de cevada. A gente não tem nada com ouro, não temos nada com prata, não temos nada com pedra preciosa. Deus não quer só te dar vitória, Deus quer te dar um coração de um vencedor. E um coração de um vencedor não se corrompe por causa de ouro. Um coração de um vencedor não se troca por conta de propostas lá fora. O Senhor nessa noite está falando comigo e com você. Parecia ser algo muito inocente, mas virou um objeto de idolatria. Quantas vezes na nossa vida, depois que Deus faz muitas coisas, às vezes a gente começa a cultuar alguns éfodes de ouro.
Muitas vezes é o nosso trabalho. Às vezes a gente sacrificou lá no início o segundo boi, mas agora a gente volta a perder em algumas batalhas. Às vezes o éfode de ouro são pessoas, porque a gente coloca pessoas acima do nosso Deus. Quando você pensa em alguém para resolver um problema seu, antes de pensar em Jesus, você está confundindo e construindo um éfode de ouro na sua vida. Quando você olha para alguém antes de olhar para a oração, é Deus dizendo: eu dei muitas vitórias a vocês e agora vocês estão entendendo que é pelo braço de vocês que eu estou fazendo alguma coisa. Preciso encerrar essa mensagem e orar por você, te dizendo uma coisa: um dia a gente era apenas alguém desacreditado, malhando trigo dentro de um lugar de pisar uvas. Deus mandou um profeta, Deus mandou anjo, Deus mandou sinal no novelo de lã seco e encharcado. Deus recebeu o altar de sacrifício, Deus recebeu o segundo boi, Deus deu vitória e fez Midianita sonhar o sonho. Mas agora Gideão estava totalmente distante daquilo que Deus queria fazer na vida dele. Eu posso lhe dizer uma coisa: o lugar mais alto onde você possa chegar em Deus, nunca construa um éfode de ouro. Tudo que somos é pela graça de Deus. Será que você pode levantar a sua mão e dizer: Deus, obrigada, porque eu não esqueço todos os dias que na tua presença eu sou apenas um pão de cevada. Sem Deus a gente não rola, sem Deus a gente não se movimenta, sem Jesus a gente não vai, irmãos. Sem a graça de Deus não acontece. Sem a presença de Deus eu não prego, você não canta, a gente não profetiza. Mas você precisa lembrar nessa noite: eu e você somos apenas um pão de cevada, que o céu olhou e disse: tem força através das minhas mãos. Sozinho não vai não, mas comigo chega a lugares altos. Eu profetizo que Deus vai virar tendas de pessoas pelo avesso nessa noite. Eu profetizo que lugares que estavam sem movimentação, o trigo vai começar a rolar. E o céu está dizendo para alguém aqui hoje: eu vim te dizer mais uma vez, eu sou contigo, homem valente. Vai nessa tua força. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oremandou ressurianda, labandou récia. Ah, meu Deus, Ele está aqui, irmãos. Ganhou dinheiro, lembra que tu é um pão de cevada. Subiu na posição, lembra que tu é um pão de cevada. Deus te usou muito, lembra que tu é um pão de cevada. Deus te engrandeceu no meio da sua família, lembra que tu é um pão de cevada. Sua empresa virou a maior da cidade, lembra que tu é apenas um pão de cevada. Estamos num ambiente profético onde palavras viram decretos. E se eu fosse você, eu já estava pegando tudo aquilo que está sendo liberado aqui. O Senhor está dizendo: eu não conto com pessoas fortes, eu trabalho com gente fraca. Eu não trabalho com gente que se acha, eu trabalho com pessoas que sabem quem são em Deus. Todas as vezes que a gente sobe aqui, a gente chora e a gente diz: não consigo. Todas as vezes que um ministro de louvor sobe, um tocador sobe, sabendo que muitas vezes ele é frágil, que deixa a emoção esvair. É Deus dizendo: meu filho, eu só estou te lembrando que tu é apenas um pão de cevada na minha presença. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: lá fora a gente era aquele pão, irmãos, que o inimigo esfarelava, pisava. Mas na presença de Deus, um dia eu cheguei parada, um dia eu cheguei sem valor, mas Ele colocou a mão e disse: rola, movimenta, anda, eu vou começar a te usar. E do nada o Senhor começou a trabalhar. Deus está liberando uma palavra sobre essa casa. Se duvida, peça mais um sinal. Mas diga para Deus: eu não saio daqui sem o Senhor falar comigo nessa noite. Eu quero que você coloque a tua mão sobre o teu coração. Eu preciso orar. Oh,
Existe um ambiente de glória aqui nessa noite. Existe um ambiente de manifestação. Tem gente visitando, queridos. Deus tem visitado casas aqui nessa noite, nessa live. Tem gente que entrou aqui nessa noite por um fio, desacreditada. Tem gente que fez prova com Deus há muito tempo, dizendo: será? O que será de mim nessa estação? O que será de mim nesse tempo? Será, Deus, que o Senhor vai continuar manifestando a tua graça? Olha o que me diz o Senhor aqui nessa noite. Tem gente que acha que porque mudou o cenário, Deus cancelou a promessa. E Ele está dizendo: eu não sou homem para mentir naquilo que faço. Talvez a sua vida não está mais na eira, está dentro de um lagar. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: os meus olhos te viram escondidos aí dentro. Cadê os crentes que acreditam na presença de Deus? Faça uma prova com Deus e diga: Deus, se o Senhor está aqui nessa casa, me toca nessa noite. Toca na minha mão, toca no meu coração, toca no meu corpo. Talvez alguns aqui sintam o coração acelerar nessa noite. Querido, um dia tu já foi um pão que rolou na presença de Deus e tu trocou tudo por ouro. Talvez você está aqui nessa noite e se afastou do Evangelho, ou nunca tomou uma decisão. O Senhor está dizendo hoje: você achou que lá fora brilhava mais do que aqui dentro. Ele está te dizendo nessa noite: volta a ser um pão de cevada na minha presença. O ministério de louvor vai cantar uma canção, e eu quero convidar do meu lado direito, apenas as pessoas que são crentes e que precisam urgentemente de sinais de Deus sobre a vida. Eu quero convidar você que é crente, do meu lado direito aqui nessa noite. Talvez você está vivendo muitos conflitos e talvez muitas incertezas estão dentro do seu coração. O Senhor está te chamando nessa noite para te dar sinais de manifestação. Do lado esquerdo, eu quero convidar as pessoas que estão fora da presença de Deus, aqueles que se afastaram do Evangelho, ou que talvez não tomaram uma decisão. Jesus está dizendo hoje: quebra esse manto de ouro hoje e se entregue na minha presença, porque eu estou pronto a fazer coisas novas. Bem baixinho, ministério de louvor. Andorevassúria. Irmãos, Deus está aqui. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Fechasse os teus olhos. Tem uma criança aqui de joelho dobrado, ó. Meu Deus. Eu entendo quando a Bíblia diz que era para deixar vir as crianças. Sensibilidade, graça. Tem uma graça de Deus escorrendo aqui desse altar. Tem uma graça de Deus escorrendo aqui desse altar. Talvez a gente vai ter que mudar a canção nessa noite. Tem uma graça de Deus escorrendo aqui desse altar. Quem acredita aqui que Deus está lavando essa igreja nessa noite? A água escorrendo daqui para lá, ó. A água escorrendo daqui para lá. Andou, remandou, ressaio. É noite de visitação da presença de Deus. Corações desacreditados, feridos, acuados, escondidos, perguntando: onde estão as tuas maravilhas, Deus? Cadê os teus sinais? O Senhor está dizendo nessa noite: eu sou o Deus de novas manifestações. Eu sou
Deus de novas manifestações. Ele já se moveu com você de diversas maneiras, mas nessa noite me diz o meu Senhor: eu me moverei com novas manifestações. O céu será aberto aqui dentro dessa casa, irmãos, e pessoas voltarão a ter visões proféticas. Há um tempo novo sendo liberado, Tarcísio, sobre essa casa. Profecias começarão a surgir na boca de pessoas aqui nessa casa. Deus vai trazer gente nova. Levanta a mão, igreja, levanta a mão para cima. Deus vai trazer mais gente. Deus vai trazer mais gente. Tem guerreiros feridos que vão entrar por essa porta. Tem obreiros desacreditados que vão entrar por essa porta. E Deus está dizendo: eu trago para o quartel para serem restaurados e para rolarem na minha vida. Diga isso. Eu quero beber do teu vinho, Senhor. Sacia a minha sede, lá no teu Deus. Eu quero suas mãos. Gideão, filho de Joás, o Senhor é contigo, homem valoroso. Essa espada não é outra, é a espada de Gideão, filho de Joás. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos pela tua presença. Dá um sinal que o Senhor está aqui nessa noite, Pai. Dá um sinal que o Senhor está aqui nessa noite. Encharca os terrenos que estão secos. Molha os olhos, Pai, que há muito tempo não derramam lágrimas na tua presença. Renova os profetas escondidos aqui nessa noite, acuados. Renova a boca daqueles que falam em mistério com o Senhor nessa noite. Que variedades de línguas pousem sobre o teu povo com renovo. Que variedades de línguas pousem sobre o teu povo com renovo. Queima aqueles que não são batizados com o teu Espírito. Batiza nessa noite vidas com o teu Espírito. Sopra sobre crianças, homens, jovens, mulheres e adolescentes. Senhor, eu quero profetizar, meu Deus, Pai, que se encerra hoje um ciclo, meu Deus, de saqueamento das trevas. Eu profetizo que tudo aquilo que era uma colheita frustrada será uma colheita abundante. E eu profetizo que Deus dará vitória no pouca força que você tem. Eu não sei o que é que você tem, mas o Senhor está dizendo: é com essa pouca força que eu vou usar a sua vida. Eu profetizo sobre aqueles que reconhecem que são apenas um pão de cevada na presença de Deus. Que uma mão seja colocada nas suas costas agora. Estamos num ambiente espiritual onde Deus se move. Eu peço, Jesus, que o Senhor toque do alto da cabeça a planta dos pés, a começar aqui do altar. Faz isso. Passeia com fogo aqui do alto da cabeça a planta dos pés. Sinta uma mão sobre as suas costas aí. Quando tu pensou em cair, tinha uma mão segurando as suas costas. Quando tu pensou que ia parar, tinha uma mão empurrando esse pão de cevada. Quando tu pensou que não ia dar nada certo,
estava por trás dizendo vai, a multidão gritava dizendo para, os homens dizendo morreu, essa daí acabou, mas tinha uma mão nas nossas costas dizendo vai, eu sou contigo. Eu queria pedir algo ao Ministério de Louvor, a gente vai encerrar o culto. Mas vocês podem ficar aqui mesmo depois que o culto encerrar tocando. Tem algo de Deus que vai se mover na igreja depois da bênção apostólica. Cadê a primeira pessoa que precisa voltar para Jesus nessa noite? O Senhor te chama. Cadê a primeira pessoa que precisa entregar a vida para Jesus? Ele está dizendo, eu te escolhi mesmo. Tu é um pão de cevada, é duro, mas eu trabalho em você. Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa que veio aqui na igreja nessa noite, está afastado do evangelho, e o céu está te dizendo, tu me trocou por um éfode de ouro, mas eu não desisti de você. Cadê você? Tem uma moça aqui. Cadê a igreja que ainda faz festa? Tem mais. Tem mais. Tu é um pão de cevada, mas o Senhor escolheu a sua vida. Cadê a segunda pessoa, queridos? Cadê a segunda alma que precisa se entregar para Jesus nessa noite? Você está longe da presença, está afastado, chora, sente a graça de Deus, mas tem algo que te prende. Até quando esse éfode de ouro vai pesar sobre as suas costas? O Senhor nessa noite está dizendo, se não tem coragem para que vinha aqui na frente, dá um sinal com a tua mão aí e diga, eu quero, irmã. Eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar de vida. Eu preciso mudar de vida. Tem uma guerra no mundo espiritual, mas o Senhor está chamando almas nessa noite. Existem pessoas aqui, o Senhor está dizendo, o encontro comigo muda a tua vida para sempre. Para de pensar nos amigos, nos vizinhos, nas baladas. Para, o céu vai recompensar. Ele está dizendo para você nessa noite, vem para minha presença. Se você sentir isso, você parte nesse corredor. Eu quero orar pela igreja. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus nos dará vitórias grandes por esses tempos. Eu profetizo que Deus nos fará estar em lugares onde pessoas sonharão conosco. Eu amplio nessa noite dizendo para você, Deus vai fazer gente que não é de Deus sonhar com aquilo que tem para a tua vida. Não se assusta se tu chegar na tua empresa e o teu patrão dizer, sonhei com você. Não se assusta se chegar na casa de um parente, alguém que nunca pisou os pés na igreja, dizer, eu sonhei com você. Deus vai usar bocas de descrentes para confirmar a vida de pessoas aqui nesse lugar. Eu profetizo renovo sobre a tua vida. Eu profetizo uma nova manifestação e mais da presença de Deus sobre você. Quem entrega a bênção apostólica? Ora por ela, Henrique. Glórias a Deus. Fica nesse clima, em nome de Jesus. Senhor, aqui está a tua serva, Senhor, Liliane, entregando a sua vida ao Senhor, como um pão de cevada, ó Deus, nas tuas mãos, para que o Senhor a faça como um rolo compressor no arraial dos midianitas, Senhor. Deus, perdoa os seus pecados, Pai, e escreve o nome dela no livro da vida, Senhor. E a partir de hoje, Pai, ela não seja mais a mesma.
Que ela seja, meu Pai querido, uma bênção, uma tocha em tuas mãos, uma flecha na mão do arqueiro, Senhor, para ganhar vida, Senhor, e trazer para o reino do Senhor. Nós, assim como igreja, nós abençoamos a tua filha e ministramos sobre a vida dela, Senhor, vitória sobre a vida dela, Senhor, aleluia, graça que o Senhor derrame da tua unção, Senhor, para que ela consiga prosseguir olhando para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, olhando para o autor e consumador da sua fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Ajuda ela, Senhor, é permanecer firme na tua presença, em nome de Jesus, que ela faça diferença na sua casa, no meio da sua parentela, Senhor, no seu trabalho, na sua vizinhança, aonde ela estiver, Senhor, ela faça diferença. E assim nós abençoamos a vida da tua serva, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, irmãos, nós queremos terminar esse culto, Senhor, mas há uma graça de Deus neste lugar, há uma unção diferente nesta noite, onde o Espírito Santo de Deus se manifestou de uma forma linda. Desde quando eu coloquei a planta dos meus pés nesse templo e me deparei com um ciclo de oração, os irmãos orando ali antes de começar o culto, e eu entrei naquela roda de oração, irmãos, eu senti a presença de Deus neste lugar, e sabia que Deus iria fazer algo diferente. Eu sinto que tem mais alguém, tem mais pão de cevada nesta noite aqui, tem mais pão de cevada, aleluia, para que Deus transforme no rolo compressor, no arraial dos midianitas. Cadê você? Cadê você? Eu sei, vem pra cá, pão de cevada, vem. Espírito Santo de Deus te chama. É hoje que Deus quer transformar, é hoje que Deus quer te encorajar, é hoje que Deus quer transformar a sua vida, assim como transformou a vida de Gideão. Cadê você? Cadê você? Espírito Santo de Deus quer transformar a sua vida, vem! Eita glória, aleluia! Transformá-lo no rolo compressor, no arraial dos midianitas. Lá para Soriande Candaraba, Soriande Candará. Perdoa os seus pecados, meu Pai. Quebra cadeias, quebra grilhões. Quebra cadeias na vida dele, Senhor. Escreve o nome dele no livro da vida, para que a partir de hoje, Senhor, ele possa vivenciar as maravilhas do Senhor, ele possa vivenciar as coisas grandiosas que o Senhor fará na sua vida. Ajuda ele, Senhor, ajuda ele, Pai, a caminhar olhando para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor o abraça e abençoa, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aplaudam o Senhor, queridos. Aleluia. Fica firme, querido. Fica firme.
Irmãos, Gustavo e Liliane são os nossos novos irmãos. Faz favor, traz aí, pastor Wellington, os dois. Traz aí, Dora, traz aí, para a gente apresentar a igreja. Vamos fazer algo diferente nesta noite, com muita ousadia no Espírito Santo de Deus. Esses dois aqui, ó, Liliane e Gustavo. Fica aqui, pastor Wellington, fica aqui, pra gente cuidar deles, viu? Esses dois é pra gente cuidar, Rayane, pra gente cuidar deles. A partir de hoje nós vamos orar por Gustavo, orar por Liliane, para que o Senhor os dê força, porque eles eram pão de servada até minutos antes. Agora não. Agora o Senhor já começou a transformar a vida deles. Já começou, presbítero Clécio. Porque o Deus de Gideão, aleluia, que mandou um anjo para falar com aquele homem fez tantas provas de Deus, começou já a transformar a vida desses dois, em nome de Jesus. E nós vamos orar pela vida deles, continuar orando, para que eles continuem firmes na rocha, assim como nós estamos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cadê o presbítero Juraci? Vem orar, encerrando o culto. Pode ficar aí mesmo, todo mundo desse jeito que está aqui. O ambiente está gostoso, o ambiente está maravilhoso. Eu também não, Rayane. Dá uma vigília, ô glória. Aleluia. Mas o presbítero Juraci vai orar, encerrando o culto, e depois o pastor Wellington vai ministrar a bênção apostólica para nós irmos embora dando glória a Deus. Amém? Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Senhor, nós te louvamos nesse momento. A oração é de gratidão, a oração é de gratidão a ti, meu Pai. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor se faz presente neste lugar. Desde a entrada por aquela porta, a tua presença tem sido real em nosso meio. Aleluia, aleluia. Os momentos de orações, aleluia. A ministração do louvor, aleluia. O povo chegando, a equipe se preparando para achar assento local, aleluia. Ficaram na igreja, ouvir a pregação. O Senhor está salvando, o Senhor está libertando, o Senhor está curando, o Senhor está tirando do anonimato, o Senhor está tirando, aleluia, aleluia, lá do meio daqueles que se achavam, aleluia, desprezível. O Senhor está dando identidade, o Senhor está levantando ministério, o Senhor está encorajando, o Senhor está dando força. Ai, meu Pai do céu, que coisa linda, aleluia. E se alguém, Gideão, nesta noite, ainda fazendo prova de ti, quer voltar para o Evangelho, mas está fazendo prova, meu Pai, pega ele agora, aleluia, traz, meu Pai, até a frente, meu Pai do céu. Ele é homem de Deus, tem compromisso com o Evangelho, mas está com medo, está com dúvida nesta noite. Meu Pai do céu, olha aí, querido, o anjo de Deus está te vendo. O anjo do Senhor está te olhando, já colocou pessoa do teu lado para orar por você. Toma posição, venha fazer aliança, aleluia, venha fazer aliança, porque nessa batalha o Senhor pelejará contigo. Mas faz aliança, faz aliança, faz aliança. Ai, xarabassoraba, faz aliança. Ai, antes do término do culto, faz aliança com o Papai do céu. Senhor, nós te louvamos por esse momento. Conduz em paz para os nossos lares, Deus. Vamos encontrar a realidade lá fora, mas nos leva a estar firme na tua presença.
vamos encontrar uma realidade lá fora de afronta, de palavra, aleluia, negativa, torpe, meu Pai do céu, de pessoa que não conhece o Evangelho, aleluia. Mas nos dá ousadia, graça de permanecermos firmes em nome de Jesus. Não deixa cedermos, Pai, aos convites mundanos, à proposta mundana. Não, Deus, mas que estejamos firmes, como diz a tua serva hoje pela manhã, aleluia, de ficar firme, de ter convicção de que queremos Cristo, porque a tua graça nos basta. Eu oro em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Pastor Wellington, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Existe alguém ainda aí, querido? Quem está fazendo o convite não somos nós, é o Senhor. Não endureça o vosso coração. Não endureça o vosso coração. Quando eu lembro que eu também fui um pão de cevada. Quando eu lembro que eu acordei algumas vezes em cima de barraca de feira, bêbado, como um pão de cevada, o Senhor me viu. Quando nem meus pais sabiam onde eu estava, lá o Senhor me enxergou. E olha eu aqui, servindo ao Senhor. Foi fácil? Não. É difícil? É. Mas é prazeroso. Cadê você? A gente precisa encerrar esse culto coletivo e continuar o nosso culto individual, mas cadê você? Aleluia. Estenda suas mãos. Não deixe de tomar sua decisão hoje, mesmo indo para casa. Eu não tive coragem de tomar decisão lá em público, mas eu quero fazer uma aliança com esse Jesus que nunca me abandonou, nunca deixou de me enxergar. Faça. Que o amor de Deus, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja com você e seja com a sua casa hoje e sempre, em nome de Jesus. Vá em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia.